Oi, quer saber qual vai ser o prato da nossa teleaula de elementos de máquinas de hoje? Então, preste atenção. Hoje a gente vai começar a estudar os elementos de vedação. Você vai conhecer alguns tipos de junções, as junções fixas e as junções móveis. E vai conhecer também alguns dos elementos intermediários usados na vedação de junções fixas. Bom, agora você deve estar se perguntando, o que é que tudo isso tem a ver com essa panela de pressão? É o seguinte, meu amigo, essa panela aqui funciona com um elemento de vedação, que nesse caso é esse anel de borracha aqui, ó. Esse elemento de vedação, ele garante a vedação completa da tampa na panela de pressão. Pelo menos é isso que deveria acontecer. Qual será o problema aqui? Vedação. Como é que é? O problema dessa panela aí, ô Titão, é vedação. Que nada, Silva. Essa borracha aqui que não dá mais pro gasto. Eu sei, mas é que aí no caso ela serve como elemento de vedação. Vedação? É, elemento de vedação porque impede que o vapor saia de dentro da panela. Aliás, o papel dos elementos de vedação é exatamente esse: impedir que o fluido saia de um ambiente fechado. Ah, quer dizer que até na borracha da panela de pressão tem mecânica pra gente aprender. É isso aí. Tudo o que impedir a troca entre fluidos que estão dentro e fluidos que estão fora serve como elemento de vedação. Eu vou te dar um exemplo. Tampinha de garrafa é elemento de vedação. E mais, as tampas das térmicas, as borrachas das portas das geladeiras também servem para isolar um conteúdo e, portanto, também são elementos de vedação. Poxa, Silva, tem vários produtos que se utilizam de elementos de vedação. É, e a indústria também. Agora, para a gente estudar esses elementos, é bom saber que eles normalmente se localizam entre duas peças fixas ou entre duas peças de movimento relativo. Ah, quer dizer que no caso desta panela aqui, são duas peças fixas. É isso aí, Titão. Agora, se fosse uma junção entre duas peças em movimento relativo, podiam ser junções girantes, que é quando ela faz um movimento de rotação, ou junções deslizantes, que é quando ela faz um movimento de translação. Poxa, agora tá ficando interessante, Silva. Vejam só, por causa da curiosidade dele, nós já vamos ver os tipos de junções. Para aprender direitinho quais são os tipos de junções, a gente veio até aqui, Escola Senai, conversar com o professor João. E aí, professor, tudo bom? Tudo bem? Então, explica pra gente quais são os tipos de junções. Bom, basicamente as junções se dividem em junções fixas e junções móveis. Agora, o uso, a aplicação das junções varia muito. Por isso vale a pena a gente observar alguns exemplos em várias aplicações. Aí você vê uma junção fixa e uma junção móvel. Já essa outra é uma junção de função fixa de um reservatório de estocagem. E essa aí é uma junção de função móvel que tem movimento relativo de rotação e de translação. São exemplos de uso industrial das junções como elementos de vedação. Como você sabe, não é só no uso industrial que a gente encontra junções. Numa garrafa térmica simples, como essa aqui, ou numa garrafa de refrigerante, a gente também encontra junções. Deixa eu te mostrar. A cortiça funciona como elemento de vedação, impedindo que o líquido aqui de dentro vaze, esfrie ou esquente conforme o uso. Quer dizer, a cortiça, ela veda a troca de fluidos entre o interior e o exterior da garrafa. Com o refrigerante, o princípio é o mesmo. A tampa coroa, que você já conhece, veda a saída de gás do refrigerante. Ó. Ô Tito, pensa um pouco. O que é que faz a vedação de uma garrafa térmica manter o calor do café? A tampa, não é a tampa? Sim, é a tampa. Muito bem. Agora, como é que deve ser a vedação de uma garrafa térmica como essa? Como assim, mestre? Eu já explico. A vedação requer a atenção para alguns aspectos muito importantes. Quais? Eu vou te explicar. Primeiro, a temperatura. A junção aqui precisa ser resistente à temperatura, porque o líquido entra por aqui fervendo, certo? Certo. Tem também o acabamento das peças. Se essas peças não tiverem um bom acabamento,
não vai ter vedação que segure, não é isso? Uhum. E depois vem a pressão. O café quente, que é o fluido a ser vedado aqui, faz a maior pressão na junção da tampa, não é? É verdade. Então, ele força o vazamento. Por isso que é tão difícil achar uma boa garrafa térmica no mercado. Exatamente. E tem mais um aspecto que precisa ser levado em consideração para a gente ter uma boa vedação: o estado físico. Estado físico? Complicou. É simples, Tito. Os estados físicos são 3: sólido, líquido e gasoso. Ah, isso eu sei. Os fluidos líquidos são mais fáceis de serem vedados que os fluidos em estado gasoso. Por isso que os balões que eu compro para minha sobrinha acabam murchando, porque sai o ar pela vedação. Agora, se a vedação é difícil em produtos simples, como esses que a gente comentou, imagine numa indústria que tem caldeiras, altos fornos, tubulações de alta pressão e o diabo a 4. Poxa, uma vedação mal feita pode causar o maior acidente. Mais uma razão para você aprender mais sobre os elementos de vedação das máquinas, estudando sua classificação. O professor João vai explicar para a gente como é feita a classificação dos elementos de vedação. Em 2 grupos: os elementos de vedação de junções fixas e os elementos de fixação de junções móveis. Como são os de junções fixas? Bom, as vedações em junções fixas podem ser feitas de maneira direta ou de maneira indireta. E qual é a diferença entre uma e outra? Tem vários tipos. As vedações diretas, por exemplo, podem ser dos seguintes tipos. A vedação em ogiva, por exemplo. Ela é usada para baixas pressões e é efetuada numa superfície tronco-cônica com esfera, como a gente vê na figura aí na tela. Outra vedação direta é a vedação em faca. Essa já é usada para médias pressões e é efetuada pela aproximação de uma coroa circular a um plano. E essa aí é a vedação cônica. Usada para altas pressões, esta é a melhor vedação. Ela se efetua entre 2 superfícies cônicas, tendo geratrizes coincidentes, como mostra a figura. Mas me explica mais uma coisa. Além dessas vedações diretas, que foi o que a gente acabou de ver, as junções fixas também funcionam com elementos intermediários, certo? Certo. Nessas vedações, a gente usa elementos intermediários, as guarnições. As guarnições são peças flexíveis que a gente coloca entre 2 superfícies rígidas para impedir a passagem de fluidos. Elas podem ser de borracha, cobre, cortiça ou amianto. E tem formatos variados. Você encontra guarnições chatas, toroidais, perfiladas, revestidas. O bom dessas guarnições é que elas vedam com maior facilidade do que nas vedações diretas. É só fazer pressão na guarnição que ela se amolda entre as superfícies a serem vedadas. Bom, se você der uma boa estudada na aula de junções do seu livro, você vai encontrar uma tabela com uma descrição completa das guarnições para junções fixas. Agora, você vai ver alguns exemplos de aplicações dessas guarnições. Nessas flanges, repare que a guarnição plana se encaixa conforme o contorno das peças. Já nessa peça, a guarnição se encaixa numa outra posição. Agora, nessa guarnição para a junção fixa aí, que é conhecida como arruela Deutsch, o anel externo é de metal e o interno de material elástico. Veja o detalhe da ampliação. Ele mostra como a pressão deforma o anel elástico, aumentando a vedação. Por isso, a arruela Deutsch é muito usada na vedação de fluidos gasosos. Agora, Tito, a Deutsch é apenas um exemplo de guarnição para a junção fixa. Agora, tem muitos outros. É verdade. O pessoal lá do almoxerifado me deu um anel super interessante. É um anel, eu acho que serve para vedação. É o O-ring, você conhece? Claro que eu conheço. O O-ring é um anel toroidal e é usado como guarnição para as junções fixas e móveis. O anel O-ring, ou OR, como a gente chama para facilitar, ele tem seção circular e é usado em situações especiais. Se você der uma boa conferida aí no seu livro de estudos, você vai encontrar uma tabela com as cotas e tolerâncias dos anéis OR. Agora eu vou mostrar para o Tito como é que se monta um anel O-ring numa junção fixa.
Tá vendo, Tito? Aqui o OR está em posição de equilíbrio. Já aqui, ele está em posição de pressão da direita. É assim que o OR funciona numa junta fixa. Legal, hein, Silva? Eu acho que eu já tô dominando esse assunto aí. Tá, vamos lá com calma, Tito. Você sabe que para matar a cobra tem que mostrar o pau. Quer dizer, para aprender bem mesmo, tem que estudar bastante e fazer todos os exercícios, é ou não é? Tem razão, mestre Silva. Sem estudar, a gente não pega de jeito o bicho dos elementos de máquina. É isso aí. Mas antes de começar a estudar, é bom dar uma conferida no que a gente viu hoje aqui na nossa teleaula. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente começou a estudar os elementos de vedação. Você viu que existem vários tipos de junções, entre elas as junções fixas e móveis. E viu também que algumas junções funcionam com os chamados elementos intermediários, como é o caso das guarnições. E aí, gostou do prato dessa nossa teleaula? Então, pode ir se preparando. Quer dizer, pode ir estudando no seu livro, porque na próxima teleaula a gente vai ver mais elementos de vedação. Bons estudos e até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.